queridos. Ó, que escola dominical cheia, todo mundo voltou da praia aí, ó. A turma coradinha, bênção de Deus, poder ver a nossa igreja retornando dos seus períodos de férias, né? E eu passo inveja em todo mundo, porque eu sempre tiro férias fora do período de férias, né? Porque vocês não estão aqui para me substituir, aí eu tiro férias lá em abril, né? É uma bênção. Muito bom, irmãos. Nós vamos retomar o assunto da última semana. Nós viemos falando semana passada sobre uma área dos nossos relacionamentos, especialmente no que toca à correção mútua. Percebemos que comunicação é uma área difícil por si só. Comunicação em si dá uma boa série de estudos bíblicos. E dentro da comunicação, uma área ainda mais sensível é a confrontação. Como é que eu falo para o meu irmão que ele está em pecado? Como é que eu trato algo que é incoerente com a Escritura na vida de alguém que eu amo, que eu me relaciono, ou que eu não gosto dessa pessoa, eu não a amo, eu preferia que ela não existisse, mas ela faz parte da mesma igreja que eu. E você tem que lidar com isso. Você tem que lidar com o teu coração pecaminoso. Você tem que lidar com os teus pecados que você comete contra outros e aqueles que outros cometem contra você. Não quer lidar com esse assunto, meu irmão? Ou você morre, ou você vira Jesus. E o Senhor Jesus, perfeito como é, passou por inúmeras confrontações, sendo quando outros o confrontavam injustamente. O Senhor Jesus inúmeras vezes foi posto contra a parede com base em falsas acusações. O Senhor nunca falhou em nada e ainda assim era acusado de pecados. E o próprio Senhor Jesus, às vezes nessas mesmas conversas, rebatia as falsas acusações com confrontações justas, bíblicas. Então, como que a gente vai lidar com esse assunto, né? Falei semana passada que esse estudo da escola dominical surgiu no encontro de casais, né? Nós acrescentamos ele ao estudo fantástico, excelente que nós recebemos lá, que o pastor e a Tati fizeram com muitos de nós. Eu e a Sara estudamos com ele e nós acrescentamos comunicação, um tema a mais. E eu já talvez até tenha usado com você essa mesma dinâmica em algum aconselhamento matrimonial, em alguma necessidade, eu já usei exatamente esses textos e esses argumentos. Poxa, pastor, mas você já usou comigo no aconselhamento e vai dar na EBD? Então, irmãos, aqui todo o resto da igreja ainda não ouviu sobre isso, e esse é um assunto importante para todos, né? Então, por isso, trazer algo do micro para o macro, para a gente falar sobre a comunicação para a correção e a confrontação. Eu vou fazer uma pequena recapitulação bem breve para quem não estava semana passada e não assistiu no YouTube, porque domingo, uma hora dessa, estava na praia, às vezes, né? Vai que, né? Estava na estrada, né? O Denis estava dirigindo no deserto de sal de volta da Patagônia no horário de EBD, ele não conseguiu assistir, não tinha sinal de telefone lá, né? Mas vamos orar para a gente dar um pontapé na nossa aula? Pedir para o William orar por nós, William Bayer, por favor, meu irmão. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado pela manhã que nós estamos tendo, a oportunidade de aprender mais sobre o Senhor, mais sobre relacionamentos, mais sobre como lidamos uns com os outros, exortando mutuamente para crescimento para a Tua igreja, Pai. Te agradeço pela oportunidade, cuida de nós, nos dê sabedoria e atenção. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Começamos pontuando os nossos conflitos, estabelecemos o fato na escola dominical, né? Os irmãos partilharam de quais são os conflitos que eles mais presenciam, e você pode avaliar ao teu redor, você vai ver que você está repleto de conflitos, esteja diretamente envolvido ou não. Se você nunca percebe conflitos ao teu redor, sua vida está sempre em paz, parabéns, você é um cego. Quanto ao assunto, você é um completo ignorante, no sentido de ignorar a realidade dos conflitos. Na verdade, não é que não hajam, é só que você fechou os olhos para eles, e aí eu vou pegar uma marreta desse tamanho hoje, que é 1 Coríntios, e eu vou dar com ela na sua cabeça, tá bom? Tudo isso espiritualmente, irmãos.
Tudo isso é figurado, né? Quando nós tratamos do assunto, o primeiro ponto a considerar é que a pauta é de Deus. Nós não estamos trazendo à tona conflitos pessoais, conflitos por razões de preferências pessoais. Eu não tenho o direito de me indispor com alguém ou de chamar a atenção de alguém para algo que a Escritura aprova e eu desaprovo. Então, todas as vezes que eu me envolvo em um conflito, todas as vezes que eu estou na necessidade de confrontar alguém, a primeira questão a se considerar numa confrontação é: a pauta do que eu tenho a tratar é uma preferência minha, pessoal, ou é um pecado segundo a Escritura? Se é preferência sua, meu irmão, então você vai expor uma preferência sua, e você vai ser ouvido ou não. E você pode não ser ouvido, e glória a Deus por isso. Você vai chamar a tua esposa para dizer que as férias na praia foram ruins e que ano que vem você quer ir para a montanha. E a sua esposa vai sorrir e vai dizer para você: muito obrigado, mas de montanha para mim basta aqui a Serra da Cantareira. Eu quero ir para a praia. E as crianças também querem. Pronto, estabeleceu-se o fato. Não há pecado envolvido nisso. Pode haver pelas motivações, é uma outra história. Mas eu preciso sempre considerar que toda confrontação precisa partir numa pauta bíblica. Nisso, tenha comunhão com a Escritura. Quanto mais você tiver comunhão com Deus e com a Escritura, mais sensível você fica a perceber o que é biblicamente correto ou biblicamente incorreto. Fica mais fácil discernir, porque a Escritura é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Se você tem comunhão com a Escritura, se você é como Timóteo, né? Seja alguém que maneja bem a palavra da verdade. Você vai ter melhores condições de manejar a Escritura e discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, fica mais fácil perceber a pauta de Deus e as preferências pessoais envolvidas no conflito quando você tem mais comunhão com a Escritura. Quando seu ouvido está treinado para a palavra. E aí então você vai considerar se isso é um pecado ou uma preferência. É a regra do P, meu irmão. Recorta um P bem grande assim de EVA, de cartolina. Sabe a professora de escola? Gosta de recortar uma cartolina? E cola um P na parede da sua sala lá, assim, sabe? Você sempre lembrar os meninos que estão brigando. Sabe os filhos que se matam, que jogam Hot Wheels um no outro? Jogar Hot Wheels machuca, irmão, o carrinho é pesado. Olha, vocês estão brigando porque um pecou contra o outro, a desavença de vocês é um pecado, ou vocês estão só brigando pelos caprichos pessoais de vocês? Pai, meu irmão puxou meu cabelo. Não, você ia pular da janela e ele puxou seu cabelo. Meu irmão, eu ri demais no estacionamento do mercado ontem. Uma criança quis correr na frente do carro, eu já freiei, e a mãe segurou pelo cabelo e puxou de volta. Rapaz, que amor de mãe, né? É melhor eu te puxar pelo cabelo do que você ser atropelado. Então, bem, a gente precisa avaliar se eu estou tratando uma preferência pessoal, o menino está magoado porque ele não queria ser tratado assim, ou é um pecado? Não, meu irmão me agrediu. É pecado. Não é só a sua opinião a respeito do assunto. Você precisa considerar qual dos dois você está tratando. E então, alguns pré-requisitos são necessários na confrontação. O primeiro deles, falar a verdade em amor. É um princípio extraído de Efésios 4,15, não é o ensino explícito do texto, mas o Wiersbe vai dizer que falar a verdade sem amor é brutalidade, falar amorosamente, mas sem verdade, é hipocrisia. Então nós não queremos nenhum dos dois extremos. Você não tem que ser um chucro que sempre dá bronca em todo mundo e é sempre grosseiro na forma, ainda que o objetivo esteja certo. Às vezes, meu irmão, a pauta da sua confrontação está certinha. Você está apontando o pecado. Só que você é o Shrek. Entendeu? Você é um ogro. Você fala grosseiramente sem considerar as nuances do assunto, as sensibilidades que são próprias de cada assunto. Então, seja amoroso, seja zeloso pelo teu próximo.
e aí você vai equilibrar. Não adianta nada também você ser completamente amoroso, dócil, você nunca se indispõe, mas também você nunca fala realmente qual é o problema. Sabe o papai que tem medo de o filho odiar ele? Você já viu um papai que tem medo de ser odiado pelos filhos? E que aí ele vai lá e ele tem uma longa conversa, e ele fala, e ele pensa que ele lidou com o problema da casa, só que no final ele não acusou o pecado. Ele não chegou no cerne do problema, porque ele tem medo de que se ele for confrontativo demais, ele passe a ser odiado. E aí, parabéns, você é um hipócrita, né? Você é muito amoroso, mas você não traz as verdades da pauta que é de Deus e que não é sua. Você vai tratar o assunto? Faça um sanduíche. Aí essa é a dica do Joel Bick, né? Era muito boa. Faça um sanduíche. A verdade central e difícil de lidar que você tem a dizer, envolva com outras verdades. Com outras verdades. Então, se você... E o exemplo... Vou retornar ao meu exemplo da semana passada. Você não estava, você estava viajando. A tarefa semana passada era dizer para a esposa que ela está gorda e precisa ir para a academia. Não é? Então, essa é a verdade difícil de engolir. É verdade. Eu não posso ignorar. Isso é um fato. Vai no médico, está com gordura no fígado, vai morrer. Tem que emagrecer. Não tem como. Irmãos, eu fiquei tão comovido pela aula da semana passada que eu me reinscrevi na academia essa semana, hein? E eu fui, Roseli, eu não só inscrevi, não, eu fui. Como que eu vou falar essa verdade? Meu bem, sei que você é muito ocupado e a nossa rotina é muito corrida. E que você tem se envolvido muito bem com cuidados dos nossos filhos. Sei que você tem a boa vontade de se manter em forma, mas nós temos pecado nessa casa. Eu, como provedor que faço as compras do mercado e proporciono a alimentação e não tenho proporcionado uma boa alimentação, eu mesmo não tenho sido um bom companheiro te ajudando a manter uma rotina de exercícios físicos, tendo em vista essas coisas e querendo que você tenha uma vida longa e duradoura para ver os nossos filhos crescerem e levar os nossos netinhos para a praia, eu acho que a gente precisa perder peso. Você precisa se inscrever na academia. Você precisa tirar a gordura do seu fígado. Ficou mais fácil de tragar do que dizer: você está gorda, hein? Não ficou mais fácil de engolir a verdade? É a mesma verdade. Pastor, isso é bajulação. Bajulação é envolver a verdade com mentiras agradáveis. Bajulação ao invés de cercar a verdade difícil de outras verdades, eu vou cercar a verdade difícil de palavras agradáveis. Perceba, para fazer um bom sanduíche, você tem que contar boas verdades. Então, eu não estou te ensinando a ser um bajulador. Eu não quero que você fique dizendo: meu bem, nem se eu procurasse em todo o condomínio que a gente mora, eu não acharia um corpo mais maravilhoso do que o seu. Sério? Objetivamente você está dizendo isso? É verdade? Não é verdade. Tua esposa ela precisa perder peso. Então você não pode envolver uma mentira agradável para tentar convencê-la ao seu ponto. Porque quando você disser: meu bem, vamos para a academia, ela vai dizer: mas toda vez que eu te pergunto se eu estou gorda, você fala que não. Você fala que eu estou em forma, que você acha que eu nunca estou gorda. Engole a sua própria mentira que você ficou repetindo para não desagradar a tua esposa. Entende? Faça um sanduíche. Use as verdades possíveis para compor um cenário mais saudável e então apresentar a verdade dura ali da pauta de Deus, que é própria da confrontação que você vai desenvolver. Cuide da publicidade do assunto, né? E aí aqui eu já não comentei semana passada, o relógio cresceu e a gente encerrou por aqui. Qual é esse último pré-requisito? Cuidado com a publicidade da confrontação que você está se envolvendo. Por que eu estou dizendo isso? Se o pecado foi cometido em público, talvez a reparação desse pecado exija alguma publicidade. Você estressou dentro do carro, gritou na frente das crianças, mostrou o dedo do meio para o outro carro. Eu já contei isso uma vez. Essa foi uma cena muito legal para ilustração, mas ruim de se viver. Eu estava dentro de um carro e tinha um pai e um filho dentro do mesmo carro.
E o pai dirigindo, num determinado momento da rotatória, alguém entrou fora da preferência, e o cara que entrou errado buzinou para aquele pai. E nós somos bons cristãos até segurar o volante. Lembra daquele desenho do Pateta? Quando o carinha segurava o volante, ele ia virando um demônio assim, lembra? E aí aquele sujeito, sofrendo a injustiça de ganhar uma buzinada, mesmo estando certo, abaixou o vidro, sabe o vidro que desce lentamente, assim, ao Espírito Santo dando tempo para pensar? Ele esticou a mão para fora e mostrou o dedo que não pode mostrar. E ele estendeu aquele dedo por um bom tempo, assim, na certeza do outro motorista ver. E quando ele recolheu a mão e subiu o vidro, ele se deu conta de onde ele estava. E essa foi a situação mais constrangedora possível. Aí o filho no banco ao lado, e eu presenciando toda aquela cena, o filho olhando com uma cara de: papai, não acredito que você fez isso. E vem em seguida a frase: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Literalmente essa frase foi dita nessa hora. Meu irmão, o pecado do pai não pode gerar só um arrependimento no coração e um pedido silencioso de perdão a Deus. O filho foi ofendido por aquele pecado, por aquela terrível exemplo. Então, se essa confrontação vai acontecer, ela precisa ter proporção na publicidade do pecado. Então, se você brigou na frente dos seus filhos, você precisa trazer os seus filhos e explicar que o papai e a mamãe se desentenderam, que houve pecado, que eles se perdoaram e que é assim que se resolve as coisas. Se você pecou, meu irmão, na frente de outros crentes, se você pecou na frente da tua equipe lá na empresa, você precisa passar a vergonha de ir lá e dizer: eu estava errado, queria pedir desculpa a todos que presenciaram minha péssima atitude. Ah, pastor, mas é horrível passar essa vergonha. E é melhor não passá-la? E é melhor continuar sempre expondo um padrão de vida ímpio? E se você não for a pessoa que se arrepende do pecado, você vai ser um hipócrita. As pessoas vão te olhar e vão falar: lá, vive dizendo que vai para a igreja. Mas outro dia mostrou o dedo do meio para o Jorginho lá na rotatória. Você acha, meu irmão, o cara que você fechou no trânsito lá e você mostrou o dedo do meio, era o seu patrão que trocou de carro, você não viu. Aí você chega na empresa e ele fala: nossa, mal educado você, hein, Jorge? Mostrando o dedo do meio para mim no trânsito, você não viu que era eu, né? Imagina, meu irmão, você mostra o dedo do meio para o pastor, todo mundo tem medo do pastor, né? Eu é que tenho medo de mostrar o dedo do meio para vocês. O pecado é mútuo, o pastor não tem nenhuma preferência nisso, todos estão sujeitos a pecar. Mas eu não mostro o dedo do meio para ninguém não, tá bom? Mas eu sou um motorista bravo, irmãos. Sou um motorista bravo. Deus trata o meu coração. Sabe quando os polos da bateria dão ignição no motor, Deus começa a tratar o coração da gente. É uma bênção, é uma bênção. Trânsito de Guarulhos é uma bênção, meu irmão. Lá em Minas, Deus trata o coração da gente com carroça. A carroça entra na frente. É outro tipo de tratar do coração. Bem, vamos ao que interessa. Não queremos cair nos dois extremos, de ter critérios pessoais estreitos demais e ficar criando preferências nossas e ser briguentos o tempo todo. Nós não queremos cair nos critérios largos demais, a ponto de não nos importarmos com a confrontação, nunca exortamos ninguém e a própria pauta de Deus passa batido. Se Deus ficou chateado, se Ele não ficou, se houve pecado, se não houve, eu é que não vou me indispor com ninguém. E aí você abraça o seu ídolo pacifista e vai para o inferno, não é? Quem rejeita o Senhor e abraça seus ídolos, vai para o inferno. Essa é a realidade, não há conversão. Então, vamos chegar ao ponto aqui da nossa discussão matinal, em que eu quero apresentar dois textos e falar sobre eles nessa perspectiva, da necessidade da confrontação, de como eu preciso me envolver nisso. O primeiro deles é 1 Coríntios capítulo 1, verso 8. Abra sua Bíblia aí comigo. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 a 8.
Quem for mais crente aí, levanta a mão para o diácono levar um microfone e você lê o texto para nós. Mas só quem for crente. Quem leu? Opa, ainda bem que veio um crente hoje. 1 Coríntios 5, versos 1 a 8, a Silvinha vai ler para nós. Geralmente se ouve que há entre nós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andeis vós ensoberbecidos e não chegasseis a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. Em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa lactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não como o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, nós já tratamos o texto de 1 Coríntios bem detalhadamente, quando eu falei sobre disciplina na igreja. Eu não me lembro se no ano passado, se no fim do ano retrasado. Uma boa razão para você não ser corintiano, né? Olha que desgraça. Boa essa piada, né? Sempre vou gostar de falar contra o Corinthians. Vai, Corinthians, para a Série B, miserável. A igreja de Corinto é uma igreja problemática. O apóstolo Paulo escreve 3 cartas à igreja, somente 2 delas são escritura. Uma dessas cartas é só uma carta do apóstolo Paulo. O homem não é inspirado, a escritura é. E Paulo se refere a uma carta já enviada, que nós não sabemos qual é e não importa, porque o que importa é aquilo que foi registrado. Paulo vai tratar pecados e problemas constantes na igreja. Há muitos pecados nessa igreja. O contexto de Corinto não favorece. É uma cidade grande, de comércio muito forte e é uma cidade portuária. Uma cidade que tem templos muito famosos e um movimento muito grande de marinheiros, né, indo e vindo. Isso faz com que a prostituição cultural seja larga na cidade. Então, não é estranho se deparar com imoralidade sexual na cidade de Corinto. É algo que está espalhado, tanto no contexto comercial quanto no contexto religioso, né, das prostitutas cultuais. Por isso que lá em Corinto se discute a questão da mulher cortar o cabelo. Por isso que há essa perspectiva de como que a mulher deve se portar. E Paulo se refere a isso nas cartas aos Coríntios, por conta de toda essa crise do contexto ali do apóstolo. Como que está a igreja no meio disso tudo? Absorvendo pecado. Absorvendo pecado. Pensa, o que acontece numa igreja local quando alguém se converte, vai para a igreja sem discipulado nenhum, fica lá sem nunca ser ensinado que realmente é certo e errado, e dali uns 2 anos a gente fala, já está aqui há 2 anos, vamos pôr para ensinar. Mas se a pessoa nunca foi ensinada, o que ela vai ensinar? Um misto de evangelho com coisas na minha cabeça. Então a igreja vai, pela falta de correção, pela falta de ensino, pela falta dessa confrontação saudável, ela começa a amaziar os pecados que são socialmente aceitos no seu seio. Os meninos lá da igreja da escola dominical de Corinto, os coleguinhas deles da escola frequentavam os templos pagãos. E estava tudo bem.
E eles estão crescendo amaziados com tudo bem. Pergunta de verão. Os irmãos que estavam na praia. Eu não fui para a praia. Estava com vontade essa semana. Irmão, essa semana, estava batendo um papo com o Wagner essa semana e mostrei um vídeo para ele, deu mergulhando lá em Cabo Frio e voltando para casa no trânsito, 34 graus, depois de assistir aquele vídeo, que afronta o meu coração. Pergunta: quanto você se escandalizou com... Até o microfone cortou. Pessoas de roupa curta na praia. Quanto isso foi? Não responde. É importante você não responder agora até. Quanto isso foi? A praia, né? E quanto isso foi? Meu Deus, eu não vou olhar. Como foi essa relação? Ah, pastor, mas isso só escandaliza os homens. Irmãs, eu vi uma cena no jornal, que eu falei que eu estou ficando velho igual meu avô, eu quero assistir jornal na hora do almoço, de um turista que foi agredido numa confusão, e na cena o cara está tomando supapo de todo mundo, né? E o cara está usando uma tanguinha. É uma tanguinha. Quanto isso te escandaliza? De verdade, de você olhar e falar: cara, isso é intragável. Se essa mesma pessoa, com essa mesma roupa, estivesse caminhando pelo hall do teu... Quanto você ficaria espantado? Se essa pessoa com essa roupa estivesse no hall do seu condomínio. É imoral no hall do condomínio, mas é moral na praia? Você é um membro da igreja de Corinto. Você está amaziando com a cultura lasciva do nosso país. É importante você estar falando, e eu vi uma publicação de um pastor que ele fala, ele alerta os homens, né? Ele alertou os homens nessa fase agora de calor, né? Porque muitas das vezes a gente fica só focando nas mulheres, né? A vestimenta das mulheres, a roupa que usa e tal. E aí os homens põem um shortinho e fica lá sem camisa, para lá e para cá, e tá tudo certo, né? Então é importante isso que você falou, e realmente nós homens também precisamos estar atentos a essa questão, né? Porque somos pais de famílias, temos filhas, né? Tem vizinhas, né? Então a gente precisa também estar muito, não só as mulheres, mas os homens também têm que estar muito atentos a essa questão também. É a crise, né, meu irmão? Você deixaria uma irmã da igreja te ver de cueca? Mas nunca. Mas de sunga pode. Você nunca na sua vida toleraria outro homem que não seu marido te ver de sutiã. Mas porque é um tecido diferente, pode. Ai, pastor, nós vamos de burca. Resolve isso aí, minha irmã. Eu não quero saber como é que você vai. Eu não vou fazer regra para você. Eu estou estabelecendo o fato. Todos concordam comigo que ninguém em sã consciência andaria de roupa íntima no hall do prédio. Ninguém. Se alguém estiver andando de roupa íntima no hall do prédio, teu porteiro liga para o hospício. É o SAMU que vai buscar. Mas na praia pode. Questionamento para a gente pensar em como a gente tem absorvido a cultura secular. Ai, pastor, graças a Deus, lá em casa é só aquela blusa UV50 de manga comprida e saia e short com sainha por cima. Amém, amém. E os usos e costumes dizem amém. Mas a gente assiste filmes semi-pornográficos com as crianças na sala. Melhorou muita coisa também, não, né? Qual o seu filme preferido? 50 Tons de Cinza. Tá bom, corintiano. O problema de Corinto há no seio da igreja quem se atreva a dormir com a mulher de seu próprio pai. Há um episódio de incesto na igreja. Um jovem dorme com a sua madrasta.
E isso é biblicamente e socialmente inadmissível. E Paulo está dizendo que sabe-se que há entre vós. Nós não estamos tratando uma coisa desconhecida, um segredo, um pecado oculto. É algo público. Tão público que Paulo não está em Corinto e essa informação chegou ao apóstolo Paulo. Em tempo do apóstolo escrever uma carta e exortar a igreja. Então a coisa, meu irmão, olha, já está sem rédeas. A igreja tolerando coisas que são intoleráveis. É intolerável isso aqui. Como é que a gente trata esses pecados? A pauta aqui é uma mera preferência do apóstolo Paulo? Não. A pauta é ensino da Escritura. Não pode haver esse tipo de relacionamento. Tal como deveria ser pauta da Escritura, o casamento em julgo desigual. Considere no seu coração. Paulo está dizendo, vocês estão ensoberbecidos. Qual é o problema da falta de confrontação? Em Corinto, Paulo está dizendo, vocês não confrontam, vocês não tratam o pecado, e vocês estão como soberbos, vocês são altivos. Mas como assim? Porque vocês nem lamentam. Qual é a soberba dos corintos? É a ideia de que não tem nada de errado conosco. Eles não reconhecem os seus pecados comunitários. Eles não olham para si e não julgam os seus maus caminhos. E quando alguém pergunta, e aí campeão, como é que está a família? Tudo bem, graças a Deus. E o filho dormindo com a madrasta, ensoberbecidos. Eles julgam que não tem nada de errado, eles estão felizes e contentes com a sua condição, mas há pecados terríveis sendo voluntariamente ignorados no seio da família e no seio da igreja. Deixa eu te contar um segredo. Toda vez que pastores se encontram, eles perguntam, e aí, a família, tudo bem? Tudo bem. E a pergunta seguinte é, e a igreja, tudo bem? Não, rapaz, está bem não. Rapaz, estou com a disciplina para fazer lá um jovem dormindo com a madrasta. E o pai tolera, e a igreja toda está sabendo disso, e ninguém quer que eu discipline. Eu, numa hora dessa, ia dizer, vou orar por você, irmão. Ô treta para lidar na igreja, hein? Necessidade de tratamento. O apóstolo Paulo diz, vocês nem chegaram a lamentar. Eles estão tão amaziados com o pecado, que eles não estão nem chateados, nem dizendo, ah, que pena, nem lamentando, e dizendo, nossa, que triste que isso está acontecendo, nem lamentar eles não estão. Eles estão mesmo abraçando o pecado do outro, e ainda que não pecando por ação, estão pecando por omissão. Seja bem-vindo. Quando você ignora uma confrontação biblicamente necessária, você se torna cúmplice dela, porque você não está agindo. Você está assistindo uma mulher ser espancada do outro lado da rua, com as duas mãos no bolso. É inadmissível. Por que nós, biblicamente, nos assuntos morais e espirituais a serem tratados, nós toleraríamos o pecado? O apóstolo Paulo diz assim, olha o verso 3, que maravilha. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Rapaz, Paulo também não gosta do Corinthians. Não, Paulo gosta, né? Ele quer santificar a igreja. Vamos discutir uma questão importante aqui. Quero que vocês participem comigo. Andrei, você é pecador? Ah, pecador. Então, se você é pecador, e se você também erra,
Que dignidade você tem para corrigir os pecados do seminarista Samuel? Me responda no microfone. Quem é você para corrigir os pecados do Samuel? Você pode. Sim. Sim. Então você vai chegar para o Samuel e você vai dizer: Samuel, você está em pecado. E o Samuel vai dizer: e você não peca? Quem é você para dizer que eu estou em pecado? O meu papel é exortar os irmãos, né? Tá, mas você não acabou de dizer que você também peca? Sim. Isso não faz de você um hipócrita? Se tá na Bíblia que tá me instruindo a ajudar meu irmão, eu vou fazer. Tá bom. E aí, Pedro, me ajuda aí, cara. Vai lá, Pedro. O microfone para a turma da transmissão. Se você falar heresia, fica gravado. É que, tipo assim, tem que ter moral para corrigir outro irmão. Quando que você vai ter moral, entendeu? Então, não sei. Eu acho que eu, por estar no papel de um pecador, eu posso agir em conjunto com ele, sabe? Pra gente tratar juntos o pecado. Mas eu não... Eu acho que moral para você tratar o pecado do outro, acho que nunca vai ter, entendeu? Então... O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: eu não estou aí com vocês, mas eu, como se eu estivesse presente, eu estou dizendo: já sentenciei esse cara, entrega ele a Satanás. Paulo está agindo como igual, Paulo está agindo como superior. O Pedro está dizendo: olha, eu me colocaria ao lado dele e dizer: olha, eu sou ruim, você também é ruim, vamos nós os ruins se ajuntar a Cristo. Seria essa a ideia, né, Pedro? É o que Paulo está fazendo no texto? A gente está lidando com o problema do não julgueis. A gente está lidando com essa objeção à fala de Paulo. Não julgueis. Vocês não podem me julgar. Meu irmão, isso aqui hoje em dia, quando nós estamos falando de seitas e heresias na série que a gente vai retomar, a primeira coisa que nós vamos ouvir é: quem são vocês para nos julgar? A igreja deveria estar ensinando o amor de Cristo e não julgando as pessoas. O que você diria a essa pessoa, Keila? Que eu estou agindo conforme a palavra de Deus, que a palavra de Deus manda eu exortar os meus irmãos quando eles estão errados. Advogado do diabo. Então, tá certo vocês ficarem julgando um ao outro? O que vocês ficam fazendo dentro dessas quatro paredes aqui é se julgar? A Bia está dizendo: sim. Sim. Irmãos, não julgueis. A igreja está proibida de julgar? Quem acha que a igreja está proibida de julgar? Todos acham que a igreja tem que julgar. Então por que essas objeções são reais? Qual é a verdadeira proibição do julgamento? E aí nisso Pedro está certo. A Escritura está dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Pois, um mais crente que eu, vai lá, com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Qual dos pré-requisitos que eu te ensinei mais cedo, ou na aula passada, que te fundamentam agora? A pauta é de Deus. Eu não estou julgando você com o que eu acho melhor. Porque se eu quiser impor as minhas preferências sobre você, eu tenho que ser melhor do que você, para dizer que o meu jeito é o melhor. Mas eu não estou impondo o meu jeito. Eu estou trazendo a pauta de Deus para mim e para você. A mesma pauta que julga você é a mesma pauta que me julga. Eu e você estamos juntos, tá certo, Pedro? Debaixo da lei de Deus. Agora, isso deve fazer com que nós sejamos medrosos no julgar e em toda confrontação fiquemos nesse medo, dizendo assim: não, olha, eu sou pecador como você, não vai achar que eu sou melhor do que você não, hein? Ó, nós somos pecadores igual, assim, está todo mundo nesse mesmo barco. Meu irmão, toma a Escritura e trata o pecado. O apóstolo Paulo está fazendo isso. O apóstolo Paulo está expondo o pecado da igreja, dizendo: há entre vós esse tipo de pecado. Julguem
e eu estou autenticando o julgamento da igreja. Julguem e expulsem esse iníquo do meio de vós. O assunto aqui se misturou em disciplina eclesiástica. As chaves do reino estão delegadas à igreja, e a igreja abre e fecha o reino dos céus, reconhecendo e rejeitando aqueles que são salvos. Pastor, vocês são católicos? Vai lá na classe de catecúmenos, eu discuto isso com você. Na aula lá sobre disciplina eclesiástica, eu falo sobre a igreja ter as chaves do reino e o direito de receber ou rejeitar os reconhecidamente salvos. Tá bom? Esse não é o tema de hoje. Se ele for complicado, a gente pode voltar nele outra hora. Vai lá, Fernando. Pastor, você falou uma coisa no começo, e eu acredito que vale a pena falar. O jeito, a forma que falar com amor, né? Você confrontar com amor. Faz pouco tempo meu sogro teve problemas, teve quase um infarto, e a glicemia dele, ele tem problemas de diabetes, a glicemia dele chegou a quase 500, quase morreu mesmo assim. E aí tem aquela parte, saiu do hospital e tudo, aí aquele começo, a alimentação e tal. E eu sou um cara que eu falo muito na brincadeira, assim, gosto de brincar, assim. E eu confrontei ele, mas só que eu confrontei ele na brincadeira. Aí eu falei assim, ô, seu Serafim, e aí, como que tá? Tá comendo bem? Como é que é? Aí a gente brincando, assim, mas falando a verdade, tentando falar a verdade, mas estimulando ele a tentar fazer as coisinhas certas, a parte da alimentação certa, tudo. Aí aconteceu de que uma das filhas dele, sem ser a Evelyn, ela foi lá e confrontou com ele, mas não deu muito certo. Brigaram, assim, foi bem feio, assim, tudo. Aí até a Evelyn brincou, assim, mas o Fernando, que é genro, ele escuta, conversa, brinca, né, com ele e tal. Ele poderia ter ficado nervoso com o Fernando, ele não ficou nervoso com o Fernando. Aí eu falei para ela, falei assim, Evelyn, é a forma e o jeito que você confronta. Muitas vezes você ficar nervoso só e você confrontar, você comeu panetone, chocotone e tal, e não é assim, chocolate e tal. Não é dessa forma. É lógico que é um tratar, eu sempre falo isso, que é um tratar de Deus muitas vezes, porque é muito fácil a gente confrontar quem está perto da gente, porque a gente tem a intimidade de falar, então a gente fala do jeito, de qualquer jeito, assim está fazendo. Mas e quando você não tem aquela intimidade, aquela aproximação? É muito difícil o confronto, quando você não tem a aproximação. Olha, peraí que 2 irmãos pediram a palavra, mas deixa eu só fazer uma aplicação aqui, aí eu dou a palavra aos 2 e a gente vai para o próximo ponto. Essa aplicação eu queria fazer e ela é uma boa ocasião agora. Não é fácil confrontar. Eu não conheço alguém que fale, eu confronto e falo na lata mesmo. Na verdade, assim, eu conheço quem faça isso, mas não faz direito. Isso não é confrontação bíblica. Isso é falta de educação. Eu falo o que eu quero quando eu quero e se lasque se você está chateado ou não. Não é isso que a gente está tratando. Alguém que confronta biblicamente, meu irmão, isso é muito difícil. O Fernando está dizendo, falar com pessoas próximas é mais fácil do que falar com pessoas mais distantes. Para mim, é muito mais fácil falar com quem é mais distante. Eu pego o sujeito, dou uma escovada na cara dele, viro ele de costas, acorda e falo, agora vai embora para o seu lado. E eu vou para minha casa agora. Mas e quando a confrontação está lá para a casa que eu tenho que voltar? Eu vou alugar um Airbnb e não vou para casa essa noite. E quando você tem que lidar com quem está muito próximo de você, não se torna mais fácil também. Então, não há um ângulo mais simples da confrontação. Todos eles são difíceis. O que eu estou te expondo e eu quero que você desfeche o assunto de Corinto aqui. Você não pode fechar os olhos para uma confrontação que a pauta de Deus exige que aconteça. Você não tem o direito de não confrontar.
Eu sei que é ruim e desconfortável. Eu sei que isso talvez gere outros atritos. Mas evitar a confrontação não é mais saudável. Ai, pastor, eu tenho um câncer, mas eu não quero fazer uma cirurgia. E evitar a cirurgia significa morrer de câncer. E aí? Você vai confrontar ou você vai deixar o fermento levedar? E meu irmão, a experiência do jovem pastor que já quebrou bem quebrado a cara, e eu expus isso ao conselho. Irmão, quanto mais você tardar em tratar, pior fica. Não melhora. O tempo não cura, o tempo ele cultiva aquela colônia ali de fermento, e aquilo vai crescendo. Não vai melhorar. Você não pode ignorar pecados que Deus não ignora. Você não pode ignorar confrontações que Deus não deixa de lado. É essa a confrontação de Paulo. Paulo está dizendo, a igreja de Corinto, vocês sabem que está errado, vocês não poderiam tolerar isso, vocês deveriam rejeitar esses pecados, mas vocês estão soberbos aí achando que está tudo bem. Essa é a grande crítica. Como você vai lidar com as suas confrontações? Se eu te perguntei no começo da aula passada e relembrei aqui, quais são os conflitos que estão ao seu redor? Agora a minha pergunta é, como você lida com os conflitos que estão ao seu redor? Qual é a sua postura perante esses conflitos? Adolescentes, deixa eu falar com vocês. Meu irmão, a UPA é uma fonte de trabalho pastoral, é assim que diz. Uma fonte de trabalho pastoral sempre. Por que vocês são tão compassivos? Por que vocês são, adolescentes e jovens especialmente, por que vocês são tão compassivos com os pecados dos amigos de vocês? Por que vocês toleram tão fácil quem está pecando ao redor de vocês? Por que vocês fazem isso? Deus está dizendo, você deveria rejeitar essas coisas, mas o seu coração, talvez ele diga assim, mas e se eu falar e ela não quiser mais ser minha amiga? E aí você vai ter mais apreço pela amizade dessa pessoa do que pela santidade diante do Senhor. Você está mais preocupado ou preocupada com a aprovação do teu colega de UPA do que com a aprovação de Deus. E tudo bem, você consegue ser o camaradão de todo mundo. Você consegue ser bem visto por todo mundo. Mas você vai fazer isso enchendo o teu coração de amor e rejeitando a verdade. Você é um hipócrita. Você é um hipócrita. E você consegue. Agora, se pela verdade te custar uma amizade, se pela verdade te custar ser chamado de o dedo duro da turma, você está disposto a sofrer por Cristo e manter o padrão de santidade de Jesus, ainda que a tua reputação não seja a que você queria, e os pecadores te julguem? Como é que você vai se portar? Como é que a gente se porta no casamento, meu irmão? Nos relacionamentos mais próximos. Sabe qual é a tendência? Ser muito tolerante com aqueles pecados que são parecidos com os nossos. Eu sou completamente intolerante com quem peca diferente de mim. É mais fácil julgar o outro por um pecado que eu não cometo. E quem peca parecido comigo? Aí é mais difícil. Aí nessa hora a gente fala, mas não é bem assim. É que na verdade, e vem uma série de justificativas para um pecado que não vai ser confrontado. Porque quando eu estou confrontando um pecado parecido com o meu, eu estou também confrontando o meu próprio pecado. E eu não quero olhar no espelho, porque eu estou ensoberbecido, mantendo as coisas muito bem apaziguadas. Meu irmão, de vez em quando a gente tem que bagunçar o fundo do aquário. Sabe? De vez em quando a gente tem que ir lá no casamento e tratar o problema. Quando eu dou esse estudo para os casais, eu falo para eles que a falta de confrontação é igual rodar sem óleo. Se o seu carro esgotar o óleo, ele vai parar imediatamente? Não.
Se você hoje decidir, não vou trocar mais o óleo, está caro demais, não vou pôr esse dinheiro na mão do Lula, que tudo é culpa do governo, irmão. É o moço que troca seu óleo lá, que vende superfaturado para você. Não vou trocar o óleo mais. O carro para no dia seguinte? Não para. Você vai rodar, ó. Está parecendo mel o óleo do carro, né? Aquela prasta grossa. Já. Ah, é? Tinha que trocar? Não sabia, não. Tem esse momento agora também, né, BD? O carro vai parar lá na frente. Porque você não fez manutenções preventivas. Porque você não manteve a confrontação constantemente sendo feita. Ou você vai tirar um dinheirinho todo mês ou a cada 6 meses para trocar o óleo do seu carro, ou daqui a 1 ano, o seu carro na marginal ele vai falar, parei. Aí, queridão, tá pondo o guincho, e o seu mecânico vai olhar aquela etiquetazinha lá que está lá no para-brisa, e ele vai falar assim, olha, você deveria ter trocado o óleo. Agora é R$18 mil para fazer esse motor aqui. É bater o biela, estourou correia, a repimboca da parafuseta. Você vai querer tratar as confrontações que você tem que tratar ao longo do trajeto, ou você vai querer ter uma grande crise daqui 2 anos e explodir o caos de tudo que você não tratou, e a gente tem que sentar e tratar um por um, todos eles. Porque, meu irmão, nada disso aqui vai passar sem ser tratado. Todas as coisas serão julgadas por Deus. Nada vai ser varrido para baixo do tapete e vai ficar lá. Você pode fazer isso temporariamente. O que eu estou te dizendo é, você vai tolerar os pecados, você vai manter as coisas apaziguadas, ou você vai começar a tratar na pauta do que Deus trata. Você pode escolher. Eu acho que para esse marido, seria melhor ter corrigido o filho e a esposa, há tempos. Agora a situação é muito mais grave. Pensa sobre isso. Você não pode ignorar o que Deus não ignora. Vai lá, Cleógenes. Traz o microfone para ele, Fernando, por favor. Bom dia. É mais essa questão que o Fernando estava falando, né? A forma de falar. Muitas vezes as pessoas não vai realmente tratar biblicamente, mas sim um ego que, aí da forma de falar, em vez de ele estar tratando o problema, está tratando a pessoa. Então, ao invés de tratar o problema, vai achar que a pessoa é o problema. Não, é o pecado. Então, assim, muitas vezes a forma ou o ego da pessoa que acaba afetando, e ao invés de realmente resolver biblicamente o problema, acaba afastando, causando um problema maior ainda. Olha, vou antecipar um argumento, né? Às vezes, eu não quero tratar o pecado. Eu quero me vingar. Eu estou louco da vida com isso aí que está acontecendo. Então, se há uma confrontação justa para acontecer, eu vou aproveitar essa ocasião para jogar o meu Genkidama em cima de você, assim, ó. Ninguém sabe o que é Genkidama, né? Vocês não assistiram Dragon Ball, gente. É um poderzão muito grande, assim, ó, é a fúria. Assim, e eu vou expor toda a minha fúria na confrontação de um pequeno pecado. Porque eu estou aproveitando esse gatilho aqui para descer toda a minha ira pecaminosa em cima de você. Eu estou tratando o pecado? Não, meu irmão. Você está agindo por vingança. Você está, às vezes, defendendo o seu ego. Você está entrando numa confrontação, não é para tratar o pecado, mas é para defender a sua própria honra. E a sua confrontação não é para dizer, o que você fez não se faz diante do Senhor. Às vezes a sua confrontação é para dizer, eu não tolero que você tenha feito isso contra mim. Agora é a hora de dizer, quem é você, campeão, para dizer que não tolera alguma coisa? Entende? Qual é a tua motivação no tratar do pecado? Você está tratando o pecado ou você está se vingando das suas questões, as suas preferências pessoais que não foram aceitas? Você está se impondo porque o seu orgulho e o seu ego foi ferido. Aí você quer confrontar e sortar a lenha em cima de todo mundo. Casamento. Ah, meu irmão, solo fértil para isso acontecer. Criação de filhos. Falei isso semana passada. Solo fértil.
você pesa a mão na correção dos seus filhos porque você está estressado. E você vai julgá-los inadequadamente. Você não está corrigindo só o pecado do seu filho, você está descontando a tua impaciência lá numa correção contra ele. Isso é errado. Você não pode fazer, você precisa de equidade. O Senhor nos trata assim, com equidade. Essa é a forma como a gente deveria tratar. O presbítero Lucas ficou magoado que eu não dei a palavra dele. Ele sai da EBD. Não vai falar agora também, né? Na hora que ele voltar, a gente pega no pé dele. Olha quem está defendendo ele aqui já. Você viu? Só para quem foi no acampamento essa aqui, ó. Você viu? Procurando o Lucas lá no fundo. Como é que é o cutuco da mamãe, né? Bom demais o acampamento. Meu irmão, lança fora esse velho fermento. Vamos tratar o pecado. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6 não é a forma bíblica autorizada. Eu não estou dizendo que isso aqui é o único meio de tratar um pecado, de confrontar. Há inúmeros outros textos bíblicos falando sobre esse propósito. Mas, na minha perspectiva, Gálatas 6 expõe muito bem uma progressão, um caminho para tratar um pecado que precise ser tratado. O texto está dizendo, você se deparou com o teu irmão em pecado, o que você faz agora? E Gálatas 6 vai descrever o que você faz agora. É uma descrição bem detalhada de como você deveria, a ponto de eu ousadamente chamar isso de um manual bíblico para a confrontação. Mas o manual bíblico é só por minha conta mesmo. Existem inúmeros outros princípios que não estão aqui também e que são úteis, como toda a Escritura é. Gálatas 6, versos 1 a 5. Mais uma vez, quem for tão crente quanto a Silvinha, leia para nós no microfone, por favor. Quem pode ler? Olha, amém. Achei que só a Silvinha era crente agora. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Muito bem. O apóstolo Paulo passa a escrever, então, a igreja da Galácia, expondo uma tratativa ao irmão faltoso. Então, nós vamos passo a passo no texto. A primeira coisa que Paulo diz é: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós os espirituais corrigiam. Olha como é que eu estou batendo na tecla, e desde o começo da semana passada falando do assunto. Que tipo de assuntos exigem confrontação? Quando alguém for surpreendido numa falta. Faltas são uma analogia do apóstolo Paulo, um sinônimo para falar sobre pecados, sobre quebras da lei, sobre pecados cometidos contra Deus, sobre a quebra do mandamento do Senhor. Essa pessoa está em falta não contra mim, ela está em falta contra o Senhor. O que é digno de confrontação são pecados cometidos que deixam alguém com agora um pecado biblicamente atestável. Então, eu, por mais que quisesse, não posso confrontar alguém por ser corintiano. Posso tentar convencê-lo. Calma, corintiano. Posso tentar convencê-lo, mas não ser corintiano é uma preferência pessoal, de muito maior bom gosto. Mas não é uma falta digna de correção. O irmão corintiano, ele vai deixar o seio da igreja para frequentar a grande impressora.
e com alguma recorrência, as finanças da família são prejudicadas pelos gastos para ir ver o Corinthians jogar no Japão. Não vai voltar lá. O Corinthians não ganha mundial de novo, não. A comunhão da família é negligenciada porque o pouco tempo que resta em casa, 2 vezes ou 3 por semana, é dedicado ao Corinthians. Aqui, meu irmão, aí eu tenho que trazer uma repreensão. E não é ao Corinthians. É uma repreensão ao pai de família que está negligenciando a sua família. É uma repreensão ao irmão que não está sendo bom mordomo de Cristo e em breve vai estar endividado. A repreensão, a confrontação é própria aos pecados cometidos por irmãos. Mais uma vez, você tem uma pauta bíblica a tratar na sua repreensão? Então, se você tem, glória a Deus, meu irmão, põe a pessoa para discutir com a Escritura. Use a Escritura. Exponha a Escritura. Conheça a Escritura para dizer o que você está fazendo, segundo a Escritura, é pecado. Não chama a pessoa para ter uma DR, não, meu irmão. Chama o marido para ter uma DR, não. Chama o marido para fazer uma devocional. Meu bem, vamos fazer uma devocional comigo nesse texto? Eu tenho algumas coisas que eu queria considerar nesse texto bíblico. Vamos ler comigo aqui? E aí você traz o teu marido a um princípio bíblico. E você consegue discutir um princípio bíblico. Você está tratando um pecado que é biblicamente atestável. Pastor, mas isso aqui que eu estou tratando, rapaz, isso aqui eu não achei na Escritura, não. Você me ajuda? Ajudo. Aí você me conta o problema, eu falo, a Bíblia não fala disso aí, não. Esse tema e esse assunto, Corinthians, meu irmão, se a Escritura nunca expôs isso como um pecado ou como algo que se faz para agradar a Deus que pode não ser feito, então não é bíblico. A gente precisa tratar uma pauta bíblica. Então, qual é o pecado que está sendo tratado? Esse é o passo número 1 da correção. Voltar lá na pauta e reavaliar, que eu só estou confrontando pecados. Vai lá, Pedro. Microfone aí. Então, é que eu acho que é muito ansioso, né? O que quê? não é pecado. Tipo, o que é pecado e o que não é pecado. Por exemplo, você pensa... mas calma aí, que eu esqueci. Na hora de você confrontar o irmão, como que você diferencia, por exemplo... Não, o que não é pecado necessariamente é uma preferência? Porque, sei lá, às vezes você tem um irmão que tem um comportamento que você não gosta, desgosta, e não necessariamente aquilo é pecado. Você não consegue avaliar aquilo como pecado de acordo com a Bíblia. E como que você avalia esses nuances, sabe? Entre pecado e preferência. Você estava na praia semana passada, não estava? Tava. Depois você assistiu a aula passada. Vou responder brevemente, porque a gente falou mais sobre pecado e preferência na aula passada. Às vezes, algo que é lícito pode se tornar pecado. Pode se tornar pecado. A Maria Helena entrou em depressão. Sabe por quê? Porque ela queria ter mais um filho. É pecado o desejo dela? É pecado? Você pode, minha irmã, ter mais um filho hoje? Mas é pecado desejar ter mais um filho? Não, não é pecado. Mas e me aborrecer por não ter mais um filho e preferir a morte do que continuar sem ter mais um filho? É um pecado do que é objetivo e expresso pela boca dela, ou é um pecado da motivação do coração? Eu preciso considerar todas essas coisas. Mas eu não sei se essa é a motivação do coração dela. Então, ao invés de você chegar com o pé na porta, chama a Maria Helena para tomar um café. Converse com ela. Minha irmã, por que você está tão triste por só ter 3 meninas? Já é suficiente. Teve gêmeas, irmã, e quer mais um. Então chama essa pessoa para conversar e entender. E você não ser leviano na tua confrontação, tirando uma conclusão precoce de dizer, isso aí está acontecendo errado. Meu irmão, às vezes o que está acontecendo é certinho, só que você não se inteirou do fato e está tirando uma conclusão precipitada. E quer confrontar alguém por uma falta que não é falta. Eu vi o pastor, outro dia o pastor passou aqui, no anel viário, aqui, no corredor de ônibus.
andando 80 por hora numa pista de 50. Isso é certo ou errado? Se eu estou quebrando o mandamento dos homens e andando fora dos limites de trânsito, é pecado? A minha esposa estava parindo dentro do carro. Deixou de ser pecado? Deixou, porque eu justifico as minhas multas no argumento de é mais importante socorrer a minha esposa que está nascendo uma criança no banco do passageiro do que andar no limite do trânsito. Então eu não vou respeitar a pista de ônibus quando eu precisar socorrer uma emergência médica. Certo? Doutor, cadê o doutor? Agora foi no banheiro. Agora lascou. O Denis estava aqui. Então, meu irmão, eu preciso olhar, e olha, alguém que me julgue por estar andando fora do limite de velocidade na faixa de ônibus, está me julgando mal. Olha, irmãos, que orgulho. Eu fiz 36 minutos daqui lá no Sesc da Paulista, segunda-feira, 5h40 da tarde. E eu cheguei lá, larguei o carro com a porta aberta e nasceu a tempo no hospital, hein? Quase que nasce no carro. Amém. Bem, deu uma clareada, Pedro? Assiste o da semana passada, vai ficar mais claro. Se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois o quê? Espirituais, corrigiu. Você é espiritual? Você vive uma vida diante de Deus? Você anda em comunhão com Deus? Você quer trazer uma correção por causa da santificação? Corrigiu. Confrontação é uma tarefa para pessoas espirituais. Eu não confronto ninguém por nenhuma outra motivação que não seja a glória do Senhor. Como eu disse, não é para defender o meu ego, não é para me vingar porque eu fiquei magoado, não é para expor a vergonha do outro, porque esse pecado aí é muito terrível, ele tem que se envergonhar mesmo. Eu faço o que faço porque é espiritual. Só pessoas que estão almejando comunhão com Deus devem se envolver na confrontação. Ai, pastor, eu não almejo comunhão com Deus. Deveria almejar, você está vendo como um ímpio. Então, genuinamente crentes devem corrigir. Todo crente está comprometido com a santificação mútua, com a pureza da igreja, com o bem seu e daqueles que estão ao seu redor. E a confrontação é um passo importante desse trajeto. É uma tarefa, então, para pessoas espirituais. Você não pode confrontar ninguém impiedosamente. Não sei se deveria confrontar. Vai orar. Vai buscar comunhão com Deus. Vá conversar com pessoas maduras na fé, mais espirituais que você. Quem é aquele que você pode olhar ao teu redor e dizer, rapaz, esse irmão aqui é mais crente que eu? Vai lá conversar com ele. Chega para ele e diz assim, olha, eu queria te pedir uma ajuda. Numa determinada situação, num mundo irreal, aconteceu uma situação assim, o que você acha que biblicamente deveria ser feito nessa situação? Vai procurar andar com gente crente. Correção é uma tarefa que se faz espiritualmente. E olha, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Aqui que a vaca vai para o brejo. Aqui que o Fernando deu o exemplo, que o Cleógenes falou, é a forma. Mas o Senhor nosso Deus, quando nós nos convertemos ao Evangelho, o Senhor nos concedeu o fruto do Espírito. É um só fruto. E ele tem partes. E no fruto do Espírito, o Senhor concedeu aos que são crentes mansidão, longanimidade, domínio próprio. Crentes corrigem. Pessoas espirituais confrontam com base no fruto do Espírito, mantendo as características próprias de um cristão. Não é confrontando do seu jeito, Gabriela, e dizendo, ai, mas eu sou assim, Gabriela. É muito antigo isso, né? Adolescentes, vocês sabem a que eu me referi agora? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela? Claro que não sabem. E olha que a novela já foi regravada e eles não sabem o que é. É uma novela antiga que a mulher falava, eu nasci assim, vou ser sempre assim. E o nome dela era Gabriela. Então cuidado, se um idoso te chamar de Gabriela sem mais nem menos,
Ele está dizendo que você é cabeça dura. Eu sou igual ao meu pai era igualzinho a mim. Onde está seu pai agora? No inferno. Nunca converteu, não aceitou Jesus. Meu irmão, o chamado do Senhor é para fazer as coisas como Jesus, e não do seu jeito. Pouco importa qual é a sua personalidade. Pouco importa. Essa semana eu vi um meme que, casou no meu coração, assim. O cara falou assim: meu traço de perfil tóxico é que eu quero pregar Jesus para as pessoas e socar a cara delas. Olha. Pouco importa o seu jeito. O chamado é para você fazer as coisas do jeito que a Escritura exige. Confrontação bíblica é com mansidão. Você é chamado para confrontar alguém com o espírito de brandura. Vamos relembrar o ensino de sabedoria da Escritura? Como apaziguar uma pessoa irada. Chegou cuspindo maribondo. O que desvia o furor? O que desvia o furor da pessoa irada? A palavra branda. Vou expor a Ana Clara do Arsênio aqui. Não, é coisa legal, de boa. Uma vez a Ana Clara falou assim: é muito ruim quando meu pai corrige a gente. Porque meu pai senta a gente para corrigir e ele começa a falar calmo. Por que você fez isso? Você conhece o presbítero Arsênio? O espírito de brandura faz a criança que quer sair batendo porta pela casa, assim, é mais difícil ficar contra a correção dos nossos pais. Quando ao invés de quebrar um cabo de vassoura nas nossas costas, eles nos chamam e dizem: você pecou contra o Senhor. Olha que mau exemplo. Adolescentes, ouçam meu exemplo de não convertido. Eu não era convertido quando eu fiz isso. Antes de você chegar lá na sua casa com essa informação torta, né? E você dizer para sua mãe que o pastor fez isso. Pastor não, eu era um adolescente não convertido. Fui para uma festa de 15 anos. Lá tinha uma bebidinha alcoólica, Ice, uma garrafinha de sabor limão. Um capeta de ruim aquele negócio. Mas está na moda. Eu vou ficar fora da galera que está tomando um Ice. Imagina, tomei um Ice. Tinha que tomar 32 garrafinhas daquele negócio para ficar tonto, meu irmão. Eu não fiquei embriagado. E eu voltei para casa no horário que o pai e a mãe crente estabeleceram. Cheguei em casa no horário e a minha mãe estava em pé na porta da cozinha. A nossa casa era a Rua dos Bobos número 0 e a entrada era pela cozinha. A nossa casa era um caos. E aí, rapaz, é coisa de Deus mesmo, né? É o Espírito Santo que fala no coração da mãe: meu jovem, Deus vai conduzir os teus pais ao teu pecado. Agora você quer, agora você não gostou do meu exemplo, né? Cheguei na porta de casa, a minha mãe falou assim: abre a boca. Mas como que ela sabia, né? E eu abri aquela meia boca e ela fez assim, ó. O que eu esperava que minha mãe fizesse? Eu não acredito que você fez isso. Quantas vezes eu já te ensinei? E eu já ia falar: mas também você não deixa eu fazer nada nessa casa. Entendeu? Já vim aqui, ó. Sabia tudo que eu ia responder. A minha mãe falou assim: entra, vai deitar no seu quarto. Amanhã a gente conversa. Como que eu vou ficar com raiva? Amanhã seguinte, minha mãe foi lá no meu quarto, junto com meu pai, e expuseram o evangelho para mim. E me mostraram o meu pecado. E me disseram: você vai ficar de castigo agora. Isso é consequência do seu pecado. E meu irmão, é o doce exemplo que eu tive de como a brandura desvia o furor. Eu estou dizendo que você nunca deve levantar o tom de voz. Eu estou dizendo que você nunca pode ser mais incisivo. Um dia no discipulado lá em casa, a gente estava falando sobre legítima defesa, e um dos meninos falou assim: e se alguém entra na sua casa? Eu falei: quebra no pau.
Eu tenho uma faca. Não vou contar onde eu guardo minha faca, não, mas eu tenho uma faca escondida num lugar acessível, meu irmão. Eu moro numa residência na cidade de Guarulhos e eu não tenho porte de arma. Pastor anuncia que vai dar facada. Eu vou mesmo, entra lá em casa de madrugada para você ver, sem avisar. Aí ia rolar a cantata, serenata para o pastor. Ninguém quer mais cantar na porta do pastor. E aí um dos jovens falou assim, não, imagina, mas se entra alguém lá em casa, eu não ia agredir a pessoa. E o Pedro está rindo porque ele estava no dia. Eu falei, meu irmão, você vai deixar o cara abusar da sua mulher? E ele falou, uai, eu não posso fazer nada. Claro que pode. Responda à proporção devida. Corrija e confronte na proporção devida, meu irmão. Mas, em todas as coisas, o espírito de brandura é o que vai temperar a tua correção. Seja sempre o mais brando possível. E Jesus é alguém manso e humilde. E com a mansidão e humildade que lhe são próprias, ele vira as mesas. Com mansidão e humildade, ele se volta para os fariseus e diz, raça de víboras. Então, guardadas as devidas proporções. Mas o problema não é eu dizer para você que pode falar mais alto, não. O problema é você ser manso mesmo. O problema maior é a mansidão. Então você precisa corrigir com espírito de brandura. Fazendo isso, guarda-te para que não sejas também tentado. Lembra da igreja de Corinto? Que eles estavam ensoberbecidos. Paulo aqui está lembrando, quando você for corrigir alguém, cuidado para que você agora não seja soberbo na correção. Você, meu irmão, é verdade o que disseram os nossos irmãos, o André e o Pedro, você não é melhor do que outro. E Paulo está dizendo, cuidado, porque você também é alguém sujeito a pecados. Não é por você confrontar outro que você se torna um cristão de categoria maior. Você não é mais santo e melhor do que ninguém. Todos são santificados em Cristo. Então, ao confrontar alguém, se policie do seu ego, do seu orgulho, da sua imposição moral sobre alguém. É a hora do velho dito evangelho, que ninguém sabe direito quem falou, né? O evangelho é nada mais do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Aquele que está de pé, veja que não caia. Cuidado. Meu irmão, tempo de correção, confrontação no lar, é cuidado redobrado para quem confronta. Se é você que percebeu o erro do outro, então dobre o policiamento e o cuidado sobre a sua própria vida espiritual, para que não sejas também tentado. E então vem uma consideração que é fantástica, né? Ele diz assim, levem os fardos um do outro. Algo que nós ignoramos no processo de confrontação, mas que Paulo está ofertando como parte do processo, como uma ajuda fantástica, é como você pode ajudar o teu irmão que está em falta a levar o fardo dele. Não se trata só de você expor que ele está em pecado, como é que você pode ajudá-lo a lidar com essa situação? Voltando ao exemplo da esposa gorda, que não é a minha, lá em casa eu sou o marido gordo. A minha esposa saiu da segunda gestação e eu continuo obeso, né? Mas agora um obeso matriculado na academia. Matriculado. Nesse contexto, existe um pecado, um problema que está sendo tratado, uma negligência com a saúde. Como que se pode ajudar a levar o fardo? A minha esposa tem um problema de saúde, ela está lá na obesidade, como eu posso ajudá-la a levar esse fardo? Qual é a minha parcela de participação na correção do pecado dela? Às vezes, meu irmão, isso vai vir na gloriosa pergunta: como eu posso te ajudar? Você já parou para perguntar isso? Às vezes você vai corrigir o teu filho de um problema, de um pecado, ele fala, eu não sei, eu não consigo, eu não aguento mais, toda vez ele vai errar na mesma coisa. Talvez a sua oferta seja, posso te ajudar nisso? Como você acha que eu poderia participar desse processo? Como que um filho envolvido em pornografia pode ser ajudado pelos pais? Ah não, eu confio no meu filho, eu deixo ele cuidar do celular dele.
Ele quer que você cuide do celular dele. Entende? E você está dizendo, não, mas é importante dar liberdade. É nada, irmão. Participa, ajuda a levar o fardo, luta essa luta junto. É necessário, eu ia contar um exemplo da Sara, mas eu não vou contar, amor, porque eu não te pedi permissão. Isso, né, Roseli preservando meu casamento. Meu irmão, você precisa se envolver no processo. Talvez o teu marido seja irado. Como é que você vai ajudá-lo? Como que você vai ajudá-lo a perceber que as coisas estão saindo fora do controle? Cria as estratégias da tua casa, das tuas amizades. Os teus amigos têm pecados que lutam contra. Como você está intencionalmente envolvido em ajudar eles a lutar contra isso? A sair disso. Pô, teu amigo às vezes está endividado. Como é que você poderia ajudá-lo a lidar com as finanças dele? Senta com ele, põe as dívidas dele tudo na mesa lá. Eu não estou te falando para emprestar dinheiro, né, meu irmão? Estou te falando para você ensinar ele a gerir as coisas. Se você for emprestar dinheiro, aí eu vou te chamar para ajudar a gerir as minhas finanças também, pô. Mas eu quero aquele empréstimo bíblico, empreste sem esperar de volta, sabe? Aquele empréstimo é melhor. Levem as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Este é o resumo da lei. Seja compassivo com quem você está confrontando. Ame o teu irmão que está sendo confrontado. Ajude-o. Você é parte da resolução do processo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Cuidado com o orgulho. Se você julga ser melhor, se você julga ser algo, não sendo nada, você está só enganado. Você não é nem um pouco melhor do que a pessoa que você está confrontando. Você é igual, pecador da mesma miséria. E o verso 4 nos diz, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. A fala final do apóstolo Paulo está se referindo a cada um provar o seu labor e cada um levar o seu fardo. Ué, pastor, mas não era para levar o fardo do irmão, agora é para levar só o meu? Na verdade, Paulo está expondo em outra perspectiva, que cada um de nós prestará contas do seu próprio labor. O teu irmão em pecado, o pecado é dele. Se você foi alvo do pecado, o responsável por cometê-lo é ele. E isso não está em jogo. Agora, o que é que o apóstolo está falando? A forma como você o confronta, a forma como você participa da resolução daquele conflito, como ajuda aquela pessoa a não cair mais no pecado, isto é sua responsabilidade. E só você vai prestar contas diante de Deus de como você reagiu sendo alvo do pecado, de como você lidou com a confrontação quando percebeu alguém em pecado. Você percebeu o pecado e não fez nada? Você vai prestar contas diante de Deus. Você vai explicar ao Senhor por que você não confrontou quando percebeu aquele pecado horrendo. Por que você decidiu não falar nada? Você não vai se explicar para mim. Você não vai se explicar para o conselho. Você vai explicar para o Senhor, você vai prestar contas a Deus de por que você não fez nada. Você foi lá e esfregou a cara dele. E falou tudo que você tinha que falar mesmo, sem papas na língua, porque eu sou assim, eu sou sincero. Você vai prestar contas a Deus pela forma como você corrigiu, pela motivação que tomou o seu coração para ir lá confrontar aquela pessoa. Você confrontou por que motivo? Você vai prestar contas a Deus. E cada um provará o seu labor, cada um vai dar provas do seu trabalho. No final das contas, este fardo, cada um levará o seu próprio. Então, meu irmão, eu preciso terminar essa aula te responsabilizando. Como é bom ser profeta, né? Como é bom ser arauto. A gente vem, fala e vai correndo para casa com a carga maior do que todos, porque é a gente que está ensinando, né? Responsabilidade maior de ter aprendido primeiro. Como você vai lidar com as tuas crises,
com aquelas que você está envolvido, com as sujeiras varridas para baixo do tapete, com os pecados negligenciados do teu contexto? Qual vai ser a tua postura? Você vai corrigir com base nas suas preferências? Você vai corrigir do jeito que você acha melhor? Ou você vai tomar um caminho bíblico de correção? Pastor, eu corrigi e não adiantou nada. Mateus 18, chama outras pessoas, leva o assunto à igreja. Pecados não são toleráveis, nós precisamos nos corrigir. No final das contas, a Escritura diz que essas feridas que a gente faz um no outro, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama. É bom às vezes que a gente confronte alguém, mesmo que isso seja desconfortável, porque amigos leais trabalham assim. É ferro afiando ferro. Ou nós vamos andar por este caminho, ou nós vamos andar no caminho da hipocrisia, da tolerância, do pecado ignorado que vai fermentar a massa toda, vai contaminar a igreja. Eu tolero o seu pecado e não te confronto, você tolera o meu pecado e não me confronta. Pastor, eu nunca te confrontaria. Está pecando contra mim e contra Deus. Você está me deixando no meu pecado e você está pecando contra o Senhor sendo negligente. Ah, mas se eu for confrontar o pastor, ele sabe muito mais Bíblia do que eu. Ah, então se eu usar meu conhecimento bíblico para esquivar da sua confrontação, eu vou prestar contas ao Senhor. Mas você vai prestar contas pela sua disposição de corrigir o pecado. Então, meu irmão, no final das contas, só as nossas crianças que estavam na salinha estão, por enquanto, livres dessa responsabilidade. Ainda não têm condições. E mesmo assim, eles ainda falam, né? Papai não pode mostrar o dedo do meio no trânsito. Que Deus nos dê graça, né, irmãos? Para confrontar biblicamente e tratar os nossos pecados. A aula passou um pouquinho do horário. Eu vou, como o Jorge, conversar com o pastor sobre isso. Tá bom? Domingo que vem a gente tem outro tema, aí a gente segue. Amém. Pedir para o diácono de plantão trazer o gasofilácio aqui na frente. Vamos cantar o hino 234, Sossegai. Quem veio preparado, esse é o momento para trazer o seu real missionário. E assim que soltar a música, fiquemos de pé e cantemos juntos. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira